Estamos de volta nesta quarta-feira, dia 29 de junho, dia de São Pedro, dia de São João, dia do pescador, dia do telefonista e também no aniversário da Ponta da Praia, 49 anos. Hoje, no dia de São Pedro, São Paulo, né, um dia aí muito importante para os católicos, para toda a comunidade religiosa, né? Hoje é um dia muito importante, né? E teremos aqui como convidados o ex-deputado Luciano Batista. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez no Ação e Reação. E também o comentarista e advogado João Vilela. Boa tarde a todos, boa tarde Filete, boa tarde Luciano. Tem mensagem que chegou para mim aqui que o João Vilela é pré-candidato, não é pré-candidato, que nós fizemos aqui o Nelson Rodrigues, hoje pode falar tudo, pré-candidato. Pode falar tudo. Nós trouxemos aqui, quem mais? Que é o Luciano Batista, que é pré-candidato a prefeito de São Vicente, já trouxemos aqui o do delegado de La Rosa, que é pré-candidato a vereador, Nelson, já falei, o Rogério Conde, que é pré-candidato a vereador, pré-candidato. Trouxemos aí o Moisés, que é pré-candidato a prefeito pelo DEM. Né? Sim. Então, nós fizemos vários, né? E que o João Vilela está descartando a candidatura, é isso? Eu até pensei realmente, seriamente, em ser candidato a vereador, mas eu abri mão por uma série de questões. Na verdade, o que mais me motivou a fazer é em relação à gravação do programa da loja, que eu não tenho como... Eu tentei repassar, acabei não ficando da forma que... É complexo fazer, às vezes, um programa da própria empresa. Então, você acaba tendo que ter aquela questão personalíssima da coisa. Então, como a justiça obriga, a lei eleitoral obriga você a não fazer o programa, e não apresentar o programa... Não poderia ser feito só com a tua voz ou também não? Não, então, justamente... Que é uma voz característica também, né? Então, mas independente disso, eu fiz uma consulta com vários outros advogados e com o juiz eleitoral, inclusive, e a decisão é bem clara em relação a isso. A apresentação de programa de televisão, que foi justamente essa questão, que a gente ficou na dúvida. A locução pode, sem aparecer nome, sem aparecer a pessoa, só a locução, não tem nada a ver com programa político, não tem nada a ver com programa... É só preço, uma propaganda praticamente. Mas o entendimento é difícil. A lei é bem complexa, para te falar a verdade. Eu estudei bastante a lei eleitoral, ela está sem um compasso, está sem uma regra muito clara. Mas o entendimento que eu cheguei à conclusão também é que não é permitido. Quem já fez para você também o Douglas Gonçalves, que já veio aqui, também é pré-candidato, né? Que também não dá para fazer, ele já fez algumas sonorizações. Sim, já, que eu acompanho. Uns anos atrás, tal. Fez, até aqui na TV Com, Santa Cecília, né? Eu acho que a lei está muito confusa pelo seguinte, o grande problema é que as emissoras de rádio e televisão, elas podem ser responsabilizadas em até 600 mil FIRs. 100 mil FIRs, se for da segunda vez, o dobro. Então, vai dar 600 mil reais. É R$3 para cada FIR. Pode chegar a multa a 600 mil reais para uma emissora de televisão. O grande descompasso é que o registro... A multa para televisão, no caso... Pode chegar até 100 mil FIRs. Mas, por exemplo, aí se o cara apareceu na televisão, ele não pode ser pré-candidato, ou não pode ser candidato, mas pois é, do dia 30... Se ele se candidatar, toma multa, ele é a televisão também? É não, quem toma multa é a televisão, quem leva a multa, e o candidato perde, ou ele é afastado. Ele não, mas vamos dar exemplo, o JB, o João Bernardo, Pedro Alcântara. Eles te entrevistaram no Top of Mind. Apareceu. Algum outro candidato... Você fala que não é candidato. Fala, não sou. Mas, de repente, o Luciano Batista chama alguém que fala, você quer ser vice lá em São Vicente e tal? Pode ser. Aceitou. O que tem a ver o Pedro Alcântara ou o João Pois Bernardo eu com sei, isso? eu concordo com isso. Eu concordo, inclusive. O que é mais complicado é que o registro é até 15 de agosto, para você se registrar. Isso. E o que acontece? As convenções começam dia 20, né, Luciano? Começa dia 20 agora. Até o dia 6, não é isso? Então, mas 15. O registro pode ser por lei a partir do dia 15. Não, de 15 de julho, me falaram do dia 20. O Nelson me falou, mas tudo bem, dia 15 de julho, dia 20, até dia 6 de agosto, é isso? 5 de agosto. Mais ou menos isso. Parece que o Paulo Barbosa marcou o último dia. O registro pode até dia 15. Tá? Dia 15 de agosto. De agosto. Esse período, do dia 30 de junho a 15 de agosto, não tem nenhuma lista no TSE que as TVs possam ir lá e verificar. Você imagina, uma repórter está passando na rua, está passando um cidadão lá, fala, olha, eu queria saber sobre ele vai lá e responde para ela. Ela não sabe, ela não tem noção, porque não tem essa lista. Teria que ter uma lista de quem são os candidatos,
Olha, tem uma lista aqui no TSE, são os candidatos de cada cidade. Você vai lá, olha, fulano não pode, porque fulano é candidato. As reprises também, né? Por exemplo, Tudo. Uma sexta-feira, por algum motivo, eu não posso, o Luciano Batista não pode vir no programa, e você cancelou, ou tal. Aí eu falo, então vamos fazer uma reprise, por exemplo. Você não reprise, sabe... Aí eu ponho uma reprise com o Gessé. Um Gessé, por exemplo. Sim. O Gessé não é candidato, até que eu saiba. Ele falou aqui que não é. Mas vamos supor que ele vire. Ele resolveu lá, alguém falou, Gessé, você é um bom candidato, um grupo, então ele virou. E ele esqueceu de avisar a TV Com. Quer dizer, é complicado, né, Luciano? A multa para a TV, que eu digo, né? Não, mas veja só. Por exemplo, vamos na prática, né? Nós estamos fazendo o programa hoje aqui. Esse programa não pode reprisar amanhã. Sim. Não pode. Então tem que ter, é bom até deixar avisado aqui. Aliás, nem hoje de madrugada. Não, nós já sabemos. Pode? Amanhã de madrugada. Não pode. Então nós já sabemos. Então a lei é complicada, mas a lei ela tem as suas complicações. Mas vamos na prática. Na prática é melhor não fazer. Não entrevista pré-candidato, não reprisa programa, que aí você sabe que não vai ter. Mas você não sabe se é, a emissora não saber. Nós recebemos um comunicado aqui. No intervalo a gente vai ler um comunicado. Mas só assim, pode acontecer de alguma pessoa. Você tem que ter um vice em São Vicente. Você vai ter que ter um vice. Né? Se você você é pré-candidato a prefeito, você vai ter que escolher um vice, não vai? Vai, mas, Filete, isso aí já está tudo muito alinhado. O cara que pode ser vice, lógico, ele já sabe que ele pode ser vice. Tem muita gente fantasiando maluquice na cabeça, né? Isso tá. Tá cheio de gente assim, olha, eu vou ser o vice. O vice de fulano é esse, aquele. Hoje me ligou. Aliás, aqui em Santos é muito engraçado que todo mundo quer ser vice, ninguém quer ser prefeito, né? Candidato a prefeito. Hoje me ligou uma pessoa influente, vou te falar aqui, confidenciar, e para vocês depois eu falo o nome. Filete, você não vai mais amanhã na televisão. Eu não vou? Eu não sou candidato a vereador? Não, mas você é um provável vice. Eu falei, veja bem, os candidatos a prefeito aqui em Santos, Moisés Fernandes, pré-candidato, desculpa, Moisés, Evaldo Stanislau, todos eles têm meu telefone, né? Só que eu estou num partido que é PSD, que é coligado, né? Coligado com o partido do prefeito, no caso, mas aqui vem todo. Então, se ele tem meu telefone, então as pessoas fantasiam. Agora, você acha que a convenção é dia 6? Você já não tem que estar alinhado mais ou menos? Quem já sabe mais ou menos. Estou errado, Luciano? Exatamente. Agora tem 5, 6 fantasiando, que vão ser vice de um, vice de outro. Mas de 5, 6 só cabe um, né, Luciano? Pois é. Esses 5, 6, ou 7 ou 10 que querem ser vice a qualquer custo, poderiam ter um pouco mais de ousadia e ser candidato a prefeito, né? É verdade, daria mais qualidade à disputa. Você está num partido que não... Mais discussão ao debate político. Mas, Luciano, às vezes está num partido que também não dá, né? Por exemplo, vamos supor, vamos dar... Qual é a razão? O Nelson Rodrigues, ele é presidente do PHS. O PHS é um partido que hoje não está, então ele poderia sair, mas vai coligar com a base do governo, o PHS. Então, o Nelson já não pode ser prefeito, já que já tem o Paulo Alexandre na reeleição. Então, às vezes você está num partido, vamos supor, eu estou num partido que vai coligar com o seu... Qual partido você está em São Vicente? PTB. PTB do Campos Machado, não é isso? Isso. Tá, você está no PTB. Tem partido que vai coligar com o seu, vamos supor, vamos supor, o X4. Dá um partido que vai coligar com o seu. Tem algum? Mas, Filete, não, mas tem algum já? O nosso telespectador lá, você vai fundir a cabeça dele. Não. Vamos na prática. Vou te fazer uma pergunta. Qual é a razão para o PSD em Santos, que tem excelentes quadros, não lançar um nome? Porque se um partido político tem que colocar sua proposta política, tem que crescer na cidade. O nome era Marcelo... Por que se apequenar, com todo respeito? Lógico. Olha, quem quer ser vice? Se fizer um encontro do PSD e perguntar para levantar a mão quem quer ser vice, todo mundo levanta a mão. Até no PSDB próprio mesmo também. Então, mas eu acho que aí, tá, eu não estou criticando só o PSD, eu estou dizendo o seguinte, que Santos vive um momento muito engraçado, já que nós estamos falando de Santos aqui. A cidade está passando por um momento que é uma das cidades mais importantes do país, mas passa por umas turbulências que não era para estar passando. E todo mundo quer ser vice do prefeito. Eu acho que as ideias é a mesma coisa que eu estar lá em São Vicente e querer ser vice de alguém. Eu estou vendo o que está acontecendo em São Vicente. Ou eu sou cego? Eu estou vendo. Então, em razão dos quadros que tem o PSD em Santos, eu conheço muitos, além de você, o próprio Rogério, por que o PSD, que o objetivo do partido é crescer, evoluir, colocar a sua proposta política, por que não lançar uma candidatura própria, não lançar uma chapa completa para vereadores e colocar a sua proposta política para que a população de Santos avalie, no caso de Santos. Isso que o PSD, aliás, tem um belíssimo nome chamado Marcelo Teixeira.
Lúcia Teixeira? Só enriqueceria o debate político uma candidatura do PSD. E na minha modesta visão, não vejo o nome, por exemplo, de Marcelo Teixeira como um dos nomes principais da Baixada Santista, que sai do Brasil, pela visibilidade que ele tem, tanto pela Santa Cecília, como pela Universidade de Santa Cecília, como pelo Santos Futebol Clube. Está cotado até para ser presidente da CBF, pô. Então, aí, você tem, o PSD tem quadros a ofertar para enriquecer o debate político. E, no entanto, o que se vê hoje, além do PSD, um monte de partido que tem quadro se pegando aqui, todo mundo se pegando para querer ser vice do Paulo Alexandre. Eu, lá de São Vicente, com a minha calunguinha que sou, eu fico, assim, um pouco, me desculpe a sinceridade, um pouco decepcionado com a falta de um pouco de coragem. Olha, vamos colocar um nome aqui no debate, vamos discutir aqui a cidade. É essa cidade que vocês querem? Perdendo dinheiro para a Zona Oeste, cheio de buraco aqui. É essa? É essa aí? Que não tem, a ambulância contratada para atender aí o SAMU não funciona, aí tem que um funcionário denunciar, porque ninguém percebeu. Ninguém percebeu que não tinha ambulância. Ninguém percebeu que fizeram um hospital de ativadores, por exemplo, e não está pronto porque não tem dinheiro para tocar. Será que ninguém percebeu? Não existe uma alternativa? Mas aí também não seria culpa do prefeito, né? O prefeito... não, sabe de quem é a culpa? Não. Do Maluf. Não, mas... do Maluf. Não, já sei. Não, da Zona Oeste eu concordo. É do Barack Obama. A culpa é do Luciano, Barack Obama. Ele que é culpado. Ele ofereceu 2,5 milhões, o governador Geraldo Alckmin, seu amigo, ofereceu mais 2,5, e a União não quer pagar os outros 5. E a gente entende que como uma cidade polo, nós vamos receber gente da continuidade de saúde de São Vicente, de Praia Grande e tal. Se eu sou gestor, se você me põe naquela cadeira hoje lá, eu tenho que ser sincero, eu vou tentar melhorar a Zona Oeste. Isso aí você tem. Mas que eu não vou montar um hospital, gastar 10 milhões de custeio para uma cidade só pagar, que é uma cidade polo. Eu não vou pôr 2,5 milhões. Uma cidade pobre? Polo. Uma cidade 2,5 milhões, o governador vai me dar 2,5 milhões e a União não quer me dar os 5 milhões. Aí eu vou colocar um hospital para atender todo mundo, é um direito, mas vai vir gente de São Vicente, Praia Grande, Guarujá e outra coisa, e não vai ter uma contrapartida, né? Então, posso colocar minha colher eu atenderia as pessoas bem. Eu acho que tem que atender bem pessoas de São Vicente, Guarujá, Praia Grande, todo mundo, mas não dá para só ser com verba nossa, então a cidade vai estourar, né? Posso colocar minha colher nessa questão? Pode. Eu acho que foi uma falha realmente da prefeitura de querer abraçar um hospital de média ou alta complexidade. A função da prefeitura é atender à saúde básica, aquele pronto-socorro, PS, algo bem simples. E o Estado, aí sim, a força que o prefeito tem em relação ao governador, fala, olha, Estado, você faça aqui o hospital aqui e você conclua, porque o município não tem dinheiro. O Luciano sabe bem, ele conhece bem a situação dos municípios, estou falando só de Santos, todos os municípios brasileiros, daqui na nossa região sem dúvida, mas o município ele tem que se ater às coisas que são municipais e brigar com o Estado através de deputados estaduais, que o Luciano foi também, tem uma função fundamental na frente com a Assembleia Legislativa, junto com o governador, junto com os deputados federais para trazer verba de fora, que é uma outra coisa que a nossa região não tem deputados federais suficientes ou necessários pela dimensão da nossa região e a importância da nossa região. O que eu vejo é o seguinte, a prefeitura tem que tomar um cuidado muito grande. Eu concordo com vocês dois em relação à Zona Noroeste, sem dúvida nenhuma, faltou realmente ali muito mais atenção. O alagamento continuou da mesma forma, ou até pior, falta a parte básica. E não adianta tentar abraçar o mundo. Eu escutei uma coisa outro dia, e é verdade, não dá, ser prefeito não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E você tem que entender bem o que acontece, porque vão ter percalços no meio do caminho. O Luciano sabe bem disso, ele tem experiência na administração pública de São Vicente e já viu absurdos acontecerem lá e acontecem todos os dias lá, porque às vezes o prefeito não tem noção do que tem que ser feito, o mínimo necessário para ser feito. E às vezes quer abraçar mais do que deveria. Talvez seja uma grande falha. Santos é uma cidade polo, uma cidade importantíssima, mas não dá para abraçar certas coisas. Então a prefeitura tem que se ater ao ensino básico, o ensino fundamental, a creche, com o auxílio do Estado, com o auxílio da União, sem dúvida, mas tem que se ater a isso. Não adianta querer inventar a moda, tem que se ater à saúde básica e, principalmente, infraestrutura, para que não ocorra alagamento, que não ocorra outros problemas. Essa é a função da prefeitura, é a zeladoria da cidade.
Quando você quer ultrapassar isso e você quer investir com toda boa vontade, não é por maldade, muito pelo contrário, uma saúde mais sofisticada, você não vai ter dinheiro. Uma segurança utilizando uma guarda municipal mais sofisticada, você não vai ter dinheiro. Uma escola de segundo grau, uma faculdade municipal, como tem em algumas cidades do interior, não vai ter dinheiro. Então, nós temos que pensar bem no orçamento, e aí precisa de uma Câmara de Vereadores, você falou certo. Mas quem comprou o Hospital dos Estivadores? A Prefeitura. Mas que governo? Do Papa. Então, ele comprou, inaugurou naquela época, inclusive. Aí, inaugurou, mas talvez ele achasse que ia ter mais uma contrapartida do Estado. Não vai ter. Não vai ter. Não dá para contar. Que nem nós tivemos um problema, Luciano, lá em São Vicente. A falta de hospital que tem lá hoje. Você é a favor, Luciano? Você já sentiu os problemas sérios que temos nos hospitais hoje, na toda a região? Praia Grande falta hospital, o Guarujá é um caos. Você faria o hospital? É um caos. Só voltando aqui a pergunta. Você pegou o governo. Não, mas a gente tem que ser correto. O prefeito Papa comprou o hospital, montou. Eu não comprei. Aí não, mas peraí, calma, mas aí tu não pode. O prefeito Papa comprou o hospital, mas aí o Papa já está lá deputado. Aí você é o Paulo Alexandre. Você está pro Estado. Você entrou o Paulo Alexandre, está aqui, ó, Luciano, está aqui, você é prefeito de Santos, está aqui o hospital, o que você faz com ele? Mas não estava pronto o hospital, gente. Não, mas você vai deixar uma obra... Foi inaugurado, né? Foi inaugurado. Foi mal inaugurado, mas foi. Mas você deixava a obra parada lá? Apurar as responsabilidades. Por que comprou a viabilidade econômica para instalar o hospital? Mas você vai falar com o cara do seu próprio partido? Então entendi. Protege o cara do partido, mas dê necessidade. Você vai bater aqui no Campos Machado? Você não vai, né? Mas o Campos Machado não comprou o hospital. Quem comprou foi o Papa. Eu sei, mas é assim. O Papa é do mesmo partido do Paulo. É uma coisa que você tem uma ética entre o partido, né? Quando mandaram paralisar os viadutos lá em São Vicente, eu fiquei quieto, não? Mas era o governador. Eu denunciei. Não! A Prefeitura de São Vicente, o governo de São Vicente, recebeu recurso para fazer os viadutos e não fez. Foi verba sua, inclusive. Foi. Então, mas aí eu bati, deputado, né? eu denunciei. Não, mas aí você não tinha... Qual a ligação que você tinha, por exemplo? Eu era do PSB e a Prefeitura era do PSB, Lógico. Era Márcio França, Técio Garcia, tudo do mesmo partido. Lógico. Isso. E essa foi a principal razão de eu ter saído do PSB. Tanto que fundiu, você brigou. Mas eu prefiro brigar do que me omitir. Isso, então, por exemplo, o Paulo teria que brigar com o partido. Não, com o partido não. O partido tem que apurar as responsabilidades. Mas você acabou saindo do seu partido. Mas eu saí depois, bem depois. Apurar a responsabilidade. Sabe o que acontece? Sabe que não é assim, né, Luciano? Mas então, aí que tá, né? Aí cada um tem um jeito. É o que nós falamos no começo aqui, cada um tem um jeito, né? Isso. Eu não faria, eu não me omitiria em nenhuma hipótese. Certo. Em nenhuma hipótese. Então você acha que ocorreu uma omissão? Claro que ocorreu. Teria que haver uma apuração, apura. Por que comprou, com que recurso, como vai tocar, quanto como vai manter, o custeio, né? A questão é manter o negócio. Já comprou, Luciano, já comprou. Então. Já informou. Vende. Aí você Deixa pega eu ver a prefeitura... se eu entendi, então. Aí eu vou supor, eu te elejo prefeito de Santos, o que você faz hoje? Você é prefeito de Santos, você ganhou do Paulo na reeleição, você é prefeito. Não pode que você está lá em São Vicente, mas enfim, você ganhou, você vai chegar a pegar o hospital, você vai deixar parado as moscas? Eu falei parar. Então, mas tem que levantar as responsabilidades de quem foi irresponsável. Tá, mas aí o fulano de tal foi responsável, tudo bem, vamos prender o fulano de tal. E o hospital, o que a gente faz com ele? Eu não estou dizendo a você isso, Paulo. Mas eu tenho que apurar. O hospital não tem condições de funcionar, querido. Então você concorda. Não tem dinheiro para funcionar. Então você acaba concordando que acontece. Eu acho que foi errado, é isso que eu estou falando. Não, foi igual. Errado. Sabe o que fizeram aí? Uma grande coisa, marketing. Vamos comprar um hospital. Vamos comprar um hospital. E esquecendo que um hospital tem um custeio mensal. Altíssimo. O grande problema não é construir o hospital. E aí, veja. Mas será que se não tivesse essa crise toda, se tivesse como estava no governo do Lula, que estava enrustido e tal, será que não ia vir os 5 milhões de custeio e a máquina funcionava? Só. Antes de você comprar um hospital, você tinha que ter negociado antes com o governo federal. Não, até foi, né, custeio. Luciano? Não, negociado oficialmente, com lei, autorizando a reforma do recurso. A estima, quanto é que vai gastar por mês, como se fala em 10 milhões, né? Aqui é assim. Aqui não, em alguns lugares. É 10 milhões. Como assim 10 milhões? Da onde? O que é isso? Qual é a soma que fizeram para chegar nesse número? É a primeira pergunta que eu ia fazer. É tudo assim, isso aqui vai custar 10 milhões. Não, a prefeitura arrumou, perdeu 40 milhões do Banco Mundial, perdeu 40 milhões, mas já arrumou com a Sabesp. E cadê o dinheiro da Sabesp? Entendeu? Vira tudo número. Isso aqui não é número, isso aqui são vidas. São vidas. E aí o que você falou, é bom isso aqui, é importante falar para as pessoas o seguinte. Quando a Santa Casa de Santos atende um morador de Praia Grande e de São Vicente, ela recebe. Então, ela recebe. Eu sei o que estou falando, ela recebe. Se ela não atender, ela não recebe. Não, mas essa verba dá para manutenção da pessoa? Ela tem um número mínimo de metas.
Às vezes eu vejo algumas pessoas, com todo respeito, falando umas coisas de saúde que eu me torço na cadeira onde eu Mas estou. essas messas não estouram, Luciano? Não. É tudo ao contrário. Aqui se faz uma fantasia para dizer que Santos é a cidade. Não, Santos está socorrendo. Santos tem que fazer. Eu nasci em Santos, estudei no Escolástica Rosa, no Senai, na Unisanta. Sou santista de coração, de nascimento de time. Só que não dá para esconder a verdade, gente. Vamos parar de querer esconder a verdade. A Santa Casa tem que atender todos os vicentinos, os guarujaenses que vão lá, os praia-grandenses, porque é eles que dão o movimento para atingir a meta mínima, para receber o bônus do Estado. Mas ninguém falou ao contrário. Não, sim, senhor. Eu falei aqui que se eu fosse prefeito, eu continuaria atendendo. Eu já vi em vários programas. Outras pessoas, eu estou aproveitando a audiência da doação em ração para esclarecer isso. Isso é verdade. Eu já vi em vários programas que os caras falam assim, não, Santos está atendendo. Não é Santos. Eu acho que aqui já teve um. Não teve na rádio. A Santa Casa de Santos, ela está atendendo as pessoas de São Vicente. A Santa Casa não é de Santos. A Santa Casa é a entidade filantrópica mais antiga do país. É uma irmandade, né? É uma irmandade que está em Santos. E que ela tem, que quando ela atende um monte de gente que vem de Praia Grande, de Cubatão, de São Vicente, ela recebe um plus a mais. Se alguém não acredita, eu marco uma audiência com o secretário de Junto Polara, Estado. E o Davi Upp, ele vai explicar isso. Que essa fantasia que se cria, João, aqui, não, porque nós estamos atendendo. Aonde que tinha AME na Baixada Santista? Em Santos. Aonde? Lá na Aparecida, em frente ao shopping. Um bairro pobre, né? Puseram uma AME no bairro pobre, que é um equipamento para atender as pessoas que mais precisam. Aí colocaram a AME no bairro pobre, ali em frente ao shopping. Eu estou ironizando, claro, né? Aí o que aconteceu lá atrás, quando eu era deputado? Olha, vamos duplicar essa AME aqui. Aí eu entrei no circuito, tudo bem, vamos duplicar a AME, eu sou a favor. Mas vamos colocar uma em São Vicente e uma em Praia Grande. Por quê? Porque vamos dividir a riqueza. Porque se você faz uma AME lá na Praia Grande, ela vai atender Praia Grande, Mongaguá, Itaém, Peruíbe. Né? Se você faz em São Vicente, atende Cubatão. É aí que eu queria chegar, Luciano, até. Foi bom você chegar nesse ponto. Eu concordo que a alta e média complexidade você acaba tendo que colocar em uma cidade de polo normalmente. É a tendência mundial. Você vai colocar numa capital. Você E recebe. Se receber, tudo bem. Eu não vou entrar no mérito se recebe ou não, porque eu não tenho esses números. Mas o que eu digo é o seguinte, claro, e São Paulo vai estar ainda acima de nós, e de Santos. Vai ter muita coisa que você não vai conseguir resolver em Santos, você vai ter que pegar a serra e subir. As provas clínicas. Justamente porque você tem uma cidade que é mais importante e ali vai ter alguns atendimentos mais sofisticados, vamos dizer assim. Mas o que que eu critico de vir para Santos ou para qualquer cidade é porque você não tem o mínimo de condições de atender nas outras cidades. São casos simples. Eu digo, a média complexidade, eu concordo. Mas a baixa complexidade é obrigação do município, é obrigação constitucional do município. Tanto na Praia Grande, Mongaguá, Peruíbe. Agora, é uma loucura você vir... Eles não fazem lá e vem pra cá, isso? Você pegar uma ambulância porque é uma fratura ou coisa parecida. O que aconteceu com a minha irmã? Vou te explicar. Então, coisa pessoal. Minha irmã, muitos anos atrás, ela era pequena, sofreu um acidente e quebrou o cotovelo. Ela estava ficando num parquinho em Itanhaém. Não havia a menor condição de atender por questão ortopédica. Que uma cidade tem condições de fazer. Ela estava lá, estava bem, dormiu à noite, lá mal. Não foi exposta, não? Não foi exposta, mas quebrou aqui a parte eu não sei o nome, mas... Húmero. Quebrou e não tinha condições de atender em Itanhaém. Então, nós estamos lá passando, meu pai tem uma casa em Itanhaém, nós estamos passando alguns dias em Itanhaém. Não tinha condições de atender e não tem hoje. Assim como não tem muita coisa para Praia Grande, você não tem muita coisa em São Vicente, você não tem muita coisa em Guarujá, e tem precário em Santos. Mas compra uma ambulância, João. A ambulância é fácil. A baixa complexidade, uma fratura, por exemplo, talvez uma fratura simples vão fazer, claro, não vejo problema. Aí seria absurdo total. Mas essa baixa complexidade, nós temos que ter em cada cidade a sua responsabilidade com os seus habitantes que pagam o imposto. Eles pagam e caro. São Vicente paga muito caro imposto, Praia Grande paga caríssimo imposto. Guarujá mais caro ainda, Cubatão tem uma verba absurda, você sabe bem que Cubatão recebe, apesar de toda a crise, é uma das cidades mais ricas per capita do Brasil, do que recebe impostos, e esse que é a grande questão. Não dá para você... Não, eu não entendi o caso da sua irmã. Você falou que ela quebrou o braço, eu quero entender... Ela quebrou essa parte aqui Aí a ambulância trouxe direto para Santos? Não, ela ficou ainda, passou, foi final da tarde,
A gente não sabia a gravidade ainda da questão, levamos no final da noite para o hospital de Itanhaém, eu levei. Ah, no teu carro? No meu carro. E o hospital falou, olha, nós não temos condições de resolver isso aqui. Os médicos falaram, não temos condições de resolver isso aqui. Ela passou pelos médicos? Passou, claro. E teve que vir para Santos. Ou seja, é uma questão, no meu ponto de vista, eu não sou médico, não entendo de medicina, deixo bem claro isso, o Filete já conhece muito mais essa área, até por ser veterinário. Tem uma região chata, porque a húmero-radionária é articulação, é chata, mas é pequena complexidade. Mas não fizeram chapa, não fizeram nada? Tiraram. Mas viram que não tinha condições. Mas qual foi o diagnóstico? Não, a chapa devem ter visto o tipo de fratura. Talvez algo mais complexo. Ou seja, mandou para Santos de qualquer forma. Tá, então, por que eu estou perguntando isso? Porque vocês falaram de as prefeituras compram ambulância. Então é importante esclarecer para todo mundo, inclusive os cientistas. Não todas, vamos lá. Né? Eu não estou defendendo nenhum prefeito. Vale do Ribeira e tal. Vale do Ribeira faz churrasco quando compra ambulância, algumas prefeituras. Para mandar para Santos. Não, mas vamos lá, vamos esclarecer as coisas assim, legal. Primeiro, uma ambulância não traz paciente para Santos. Não existe isso. Se uma pessoa se acidentar lá na área continental do São Vicente, ela vai para o CREI. Não existe um serviço SAMU, olha, eu quero ir para Santa Casa. Não tem isso. Não. É obrigado a ir para o CREI, tem um primeiro atendimento, se verifica qual é a gravidade da situação do paciente e se encaminha para onde tem a referência. Se a pessoa precisa de um atendimento no Luci Montoro, ela vai para o Luci Montoro. O Luci Montoro está onde? São Paulo. Não. Ah. Ali, na Aparecida. Aparecida, tá, perfeito. Em frente ao shopping também. Está lá o Luci Montoro, mas o Luci Montoro é também do Estado. O Guilherme Álvaro, ele está em Santos. Estado. Mas é do Estado. Então, de acordo com a gravidade do acidente, a pessoa é deslocada para onde tem a referência. O sujeito está com câncer na garganta. Aonde que opera? É no Santo Amaro, lá no Guarujá, porque lá é a referência para isso. Existe uma distribuição, nesse sentido, no Estado. E as prefeituras, os hospitais, no caso da Santa Casa, o João, você não tem os números, mas esse é um assunto que eu domino amplamente, que eu já fui atrás. Para ver se tinha essa... Isso aí, eu concordo com você. Olha, se atender tantos pacientes por mês, de qualquer cidade, recebe um a mais. É como se fosse um bônus de 1.200.000 não sei quanto. Existe uma tabela em que o Estado, não é a tabela SUS, aporta um recurso. Isso é certeza absoluta. Eu posso, que infelizmente eu não sabia a pauta. Eu posso trazer essa tabela aqui num programa, que eu não vou poder trazer agora, porque hoje é o último dia da eleição. Mas, Luciano, eu vou fazer depois da eleição. Luciano, você vai ver que tem. Mas tem a pessoa que, por conta própria, eu já tive familiares meus que foram atendidos. Mas aí, por conta própria, o cara vai para onde quer, né? Não, o cara tem o fusquinha dele lá. Ele vai lá, quebrou o bracinho da menininha, quebrou o bracinho. No caso, aqui tá, não tem ortopedista, não sei o que, tal. Vamos puxar para Santos. É como você indicaram. Para Santos aonde? Não, tudo bem. Como você sabe que ele indicou e falou assim: aqui em Itanhaém não tem condições. Tá bom. Ponto final. Aí ele vai levar para Santos ou para São Paulo, cidade de Paulo. Não, ele pode ir para ter ortopedia. Pode, Luciano, mas o Irmã Dulce tem. Luciano, pode, né? Mas, por exemplo... Então você acha que não há um inchaço dessa baixa complexidade em Santos? Da baixa complexidade, todas as pessoas de baixa, média e alta complexidade, todo mundo que é atendido, a tabela SUS, ela paga. Mas a tabela SUS paga pouco. Aí é outro debate. Mas, por exemplo, um leito daqui de Santos, quando um leito da UTI, se ele tiver credenciado, não é igual ao leito comum. Ele recebe. Não, Luciano, não paga. O que quer dizer SUS? Sistema Único de Saúde. Isso, Sistema Único de Saúde. No papel é perfeito. Não é Sistema Único de Santos. Ô, Luciano. Sistema Único de Saúde. Mas você já foi na UPA à noite? Não, à noite eu não fui. Tá, então, eu já passei lá atrás da Beneficência Portuguesa. Então, eu já fui lá à noite, eu fui na inauguração. Isso. Às vezes eu vou no Santos, eu passo lá para ver e tal. Isso. Se você for ver, 60% das pessoas que estão no equipamento não são de Santos. Ótimo, beleza. Tem que atender bem. Mas por que elas estão vindo para cá? Porque a gasolina está barata? Vou ironizar. Por quê? Por que você vai no hospital modelo de Cubatão, você vê muita gente da zona continental de São Vicente? Muita gente. Porque a Márcia Roça está dando sorvete na porta? Porque tem uma secretária bonita lá? Não é isso, não. É porque, como o João falou, o serviço básico de atendimento na área continental de São Vicente está ruim. Então, onde é que está melhor? Modelo. Mas eu tenho um carrinho mais ou menos. Santos. A pessoa vem. Não estou falando que não tem que vir, que não ganha, se ganha pouco é outro problema. Mas está ocorrendo em Santos um excesso de movimento na área de saúde por pessoas de fora que têm que ser muito bem atendidas mesmo, por questão que os locais não estão fazendo atendimento básico. Você concorda comigo? Não.
Tá. Então, eu vou explicar por quê. A UPA de Santos, a UPA de Cubatão, também é cheia de gente de Santos, São Vicente e Cubatão. É isso que você não está entendendo, o atendimento é universal. Mas só que tem gente de Santos que então, vai o que acontece? O cara vai sair de Santos para ser atendido em São Vicente? Você vê esse caso? UPA de Cubatão. Não. O cara de Santos, ele vai para São Vicente para ser atendido na UPA de São Vicente? Ele não vai porque ela não tem UPA. E ele não vai. Qualquer coisa, vai no CREI. Ele não vai porque os equipamentos. Vai, se fizer uma cirurgia de bucomaxilar, ele tem que ser em São Vicente. Tá, mas por que o pessoal da área porque lá tem os bucomaxilo. Por que o pessoal e aqui não vai ter? Aqui não tem bucomaxilo. Então, acho que tem na Zona Oeste. Se o cara vai sair da. Se o cara cair no Zé Menino de moto. Aí o indicado para um profissional específico. O cara veio tomar uma vacina, o cara veio com uma gripe, uma dengue. Emergência. Se o cara caiu de moto, bateu. Olha, é o caso de bateu aqui o maxilar na moto, caiu na moto. Aí ele cai na rede. Onde é que tem bucomaxilo? Na Zona Oeste e em São Vicente. Perfeito. Acho que tem 20 ou 15 bucomaxilo em cada lugar desses. Não lembro agora, eu posso estar errado, pode ter 25. Tá, mas tem um número considerável. É nos dois lugares. Então o sujeito caiu. Como é que está lá na Zona Oeste? Olha, lá o cara está operando agora, o cara é emergência, olha, São Vicente, o cara está lá. Ele vai para lá fazer a cirurgia. Mas você isso não... Aí leva o aço lá. Isso é especialista e tal. Mas não é o varejo. O varejão, não. A gripe, a dengue, a diarreia, a febre. Isso. O varejão, o cara vai... O varejão, o que acontece no básico? O cara está com dor de cabeça, quer vir em Santos. Isso é um êxito que acontece para tudo quanto é lugar. Então e é o êxito, isso. Esse pedaço, esse não é o que dá prejuízo. Não é isso que dá prejuízo. Isso aí as pessoas flutuam de uma cidade para outra. Por isso que chama-se o quê? Região metropolitana. Lógico. Ou não. Ou mas então, funciona a região metropolitana aqui? Mas funciona? Algumas coisas funcionam. Então a Prefeitura de Santos está mentindo bastante quando ela fala que boa parte do atendimento, do custo do atendimento, se deve às pessoas que vêm de fora de Santos. Para a Prefeitura de Santos, estamos falando de Santa Casa. O custo do atendimento sempre terá. Não, mas é muito isso maior. É histórico. Ela coloca 70% nesse dado que o Fred colocou, então, 60%, 70%. O que tem que não são santistas e o atendimento do UPA seria um dinheiro praticamente da Prefeitura. Ela está dizendo que vem de fora porque... falando só um lado da história. Quem que é o Pinóquio aí? Não, ela está falando só um lado da história. Não fala que também sai daqui e vai para outros lugares, é isso? Isso, e tem mais que isso. Mas tem esse fluxo, número de 70% eu não acredito. O Santista vai? Primeiro porque quando chega lá numa unidade mista de saúde, unidade básica, ou o equipamento, eles pedem o documento de residência. Você sabe disso? Você não atende? Não, eles pedem. Mas você não atende? Não atende? Não atende? Eu conheço vários casos assim. Mas não atende na UPA aqui de Santos? Se eu pegar um documento de São Vicente, morando em São Vicente, vier na UPA aqui de Santos, ele não atende? A UPA não. Vamos lá. Eu falei UPA. Unidade básica de saúde, unidade mista de saúde, que é aquele atendimento básico, uma febre. Não, UPA é unidade de se chegar uma pessoa lá, olha, eu moro lá no Jockey Club. Não, o cara tem que ir no pronto-socorro da Cidade Náutica, por exemplo. Ah, eu moro lá no Maitá, tem que ir no pronto-socorro do Maitá. Não atende? Quer dizer que não atende? Muito difícil de atender. Tá. O que existe, sabe o que existe de verdade? É uma choradeira, né? É uma choradeira, porque, olha, a gente vai lá, vamos discutir, olha, precisamos levar o Luci Montoro. Pô, precisamos levar o Luci Montoro para a Baixada e tal. A primeira cidade que quer é Santos. Ah, legal, maravilha. Põe em Santos. Gera emprego, gera movimentação. Gera emprego e gera atendimento. Não, gera tudo bem, normal. Gera atendimento. Aí é assim. A Santos é uma cidade de polo, Luciano. Ainda acho que tinha que se olhar de cima a Baixada Santista. Quando eu entrei na Assembleia, em 2007, foi o maior debate que eu fiz foi esse. Tudo que... Falamos em saúde. Vamos fazer... Santos. Vamos fazer um presídio. Põe lá em São Vicente. Aí começou a entornar o caldo. Quando foram construir... Eu era deputado ainda, em 2008. Vamos fazer um presídio feminino lá em São Vicente. Para que é? É para desafogar a cadeia de Jequié, não sei, 7 Barras, a de Santos. Escuta, só uma pergunta. Vamos levantar aqui. Aí eu comecei, vamos levantar a população carcerária. Vamos. Peguei o secretário de Segurança Pública, de Administração Penitenciária, Lorival, até hoje. Qual é a população carcerária da CDP de São Vicente? 1.000 e não sei quantos. Quanto por cento é de São Vicente? 15%. 15%? 15%. E quanto que é de Santos? Santos, 50%. 50%. Quanto que é a população carcerária da P1? E assim foi. Ou seja, a população carcerária de São Vicente, a população carcerária, metade era de Santos, 30% do Guarujá, 15% de São Vicente. E queriam fazer mais um presídio de São Vicente. Você entendeu que lindo? É lindo de ver. Mas olha, e aí o santistas pode estar chateado comigo, eu estou falando de dividir riqueza e pobreza. Então, se Santos tem população carcerária,
E São Vicente tem? E Santos tem doença, São Vicente tem? Então vamos dividir. Vamos dividir, olha, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui. O problema vai para uma cidade, parece aquela tese do passado, agora eu vou dar uma avacalhada agora. Que é o seguinte... Aproveita que é o último dia, vamos usar Luciano. a Ponte Pênce é linda, aquele negócio lá em Hércules, 1914, que lindo, os caras trouxeram da Alemanha, aí meteram uma rede de esgoto para levar o esgoto de São Vicente de Santos para jogar na Praia Grande. Quer dizer, o esgoto jogava... É uma tese que eu não culpo, não, o Santista, porque é uma coisa que já é centenária esse negócio. Vocês sabem disso, né? Que a Ponte Pênce foi usada para carregar uma rede de esgoto de Santos para São Vicente, porque na época... Mas era uma outra questão, né, Luciano? Até Ali é uma questão do Saturnino de Brito para uma questão... porque tinha uma corrente marítima, que é aquela corrente marítima que vem do Golfo do México, inclusive, e sai na ponta do Forte. E Praia Grande pertencia a São Vicente naquela época, inclusive. Isso. E ali... Não era como é hoje. Não foi feito só por causa de São Vicente. Inclusive, o esgoto de São Vicente também era jogado lá. Tanto é que a estação elevatória fica ali presente isso até hoje. Ô, João, eu vou chorar aqui no programa. Mas é verdade, Luciano. É bonito de ver. Olha, mas aqui é o seguinte, a maré, o Golfo do México... Mas é verdade, Luciano. Mas tudo foi verdade. Em 1914, foi uma questão do Saturnino de Brito, foi uma questão metropolitana. Nem o filé tá aguentando. Mas é verdade. Mas naquele tempo não tinha região metropolitana, meu querido irmão? Não tinha, mas era um pensamento metropolitano. Mas metropolitano. o esgoto pra lá. Não é essa questão, Luciano. Não é essa questão. Nós estamos na Bahia. Você não tem como jogar em Santos. Até que foi feito emissário submarino em Santos, justamente com 14 quilômetros de extensão, que você coloca e você utiliza. Quatro. Posso fazer uma pergunta, então? Eu acho lindo, acho linda. 4 na parte de cima. Por que faz anos, não é de agora, de 2000 e pouco, lá para anos 90, que Santos tem 98% ou 99% de esgoto tratado, e São Vicente não tem, e nem Praia Grande, ninguém tem, se o mar não tem divisa? Por que trataram 99% do esgoto de Santos e não trataram as outras cidades? Se é metropolitano. Aí o México do Golfo, o que é? Aí mas não tem? Não, mas a questão era essa. João. Mas era essa a questão. A questão é a seguinte, é que tem que dividir, o básico de se administrar e o esgoto, mas às vezes os administradores não tiveram competência, não. Exatamente. Esse esgoto aí faltou, era o esgoto insular, Luciano. Não é culpa de Santos, a questão não era pegar e jogar em São Vicente o esgoto. Era pegar o esgoto insular, jogar na maré e jogar onde tinha mar corrente. Essa era a questão. E para Grande não é igual questão hoje. técnica, para Grande era menos gente lá. Mas é também, questão né? técnica. Por que fizeram emissário aqui? Por que não tem mais? Porque depois teve tecnologia para fazer emissário. Na época você não tinha essa tecnologia. Não, na época de Saturnino Sabe qual é o problema? Quando a solução é para jogar para lá, né? Vamos fazer mais um pedido. Isso. E qual é então vamos lá. O esgoto sai em Santos. Só deixa eu chamar o intervalo aqui. Eu preciso desativar a Academia Pública Feminina de Santos. Por que faz em São Vicente? Qual é a explicação técnica? Concordo contigo. Então, pô. Concordo. Nesse ponto eu concordo. Outra coisa. Se na ano passado eu fosse deputado, se eu fosse deputado lá em 1900 e bolinha, eu tinha chutado o balde. Tanto é que quando eu saí da Assembleia, meteram um presidente feminino em São Vicente. Ó, o Luciano Batista não está tomando a água. Eu vou tomar agora. Então ele vai tomar. Para ele tomar a água Perrier do Nelson aqui, nós temos que fazer um rápido intervalo, já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista.
Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Boa tarde, estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, nessa tarde de quarta-feira, tarde calma, né? Mas os estúdios da TV Com pegando fogo aqui. Quarta-feira, dia de São Pedro, dia de São João, hoje é dia de quadrilha, de pular fogueira, né? Dia do pescador, dia do telefonista e dia do aniversário da Ponta da Praia, né? Então, muitas mensagens aqui, né? Muitas mensagens. O nosso amigo Gilmar Moleiro e a Sandra Iannuzzi, que foi secretária de Educação de São Vicente, pergunta para o Luciano Batista, né? Ela pergunta se ele é candidato. Eu não posso falar candidato aqui, eu tenho que falar se ele é pré-candidato a prefeitura de São Vicente. Então, aqui um abraço para eles. Aqui estão perguntando para você. Posso responder? Um abraço ao casal. Sou pré-candidato, sim, pelo PTB. Nossa pré-candidatura, ela é... Aliás, aproveitando a oportunidade, que falam assim, olha, o Luciano vai sentar lá com o Márcio, vai negociar. Não há nada que negociar. Eu tenho um respeito profundo pelo Márcio, foi um prefeito excepcional prefeito quando foi prefeito de São Vicente, mas não há o que negociar. A minha candidatura é para disputar, é para ir levar até lá no final. Nem se o Caio França te convidar para um jogo de futebol. Não tem. Não te convence a mudar pro lado. Não, pode me convidar para o que quiser. Porque existe um buchicho forte que você vai ser secretário. É bom falar aqui. Existe um buchicho forte que o Luciano Batista ia estar conversando com o Márcio França. Isso é um buchicho de São Vicente. Pode ser para desestabilizar a tua campanha também, né? Lá, política, o Justo falava, o Justo que está no céu, um abraço para a família Justo, falava, se o político não tem rabo, a gente coloca na hora.
Né? Se o político não tem rabo, colocam nele, não é isso, Luciano? Mas comigo não tem esse negócio, não. Mas dizem que o Caio França ia convidar você para um jogo de bola, para ir no cinema junto, ver o filme do Aldo e tal, e convencer você para passar para a família voltar para a família dos França tal, oferecer uma secretaria para você retirar sua candidatura. Tem um buchicho forte de São Vicente, hein? Não, eu não acredito. Primeiro que eu não aceitaria, eu não acredito que o Márcio faria isso. Porque ele me conhece, sabe que eu também não aceitaria. Então, não há nenhuma possibilidade de haver uma desistência. Quer dizer que você eu posso afirmar aqui que é pré-candidato. Já falaram que eu ia aceitar voltar para a Assembleia, uma secretaria, um apoio para a eleição de deputado estadual ou federal. Não existe nada disso, nada disso. Não existe nem quem fala. Aliás, todo mundo sabe quem é que fala isso, né? Lógico, pode ser para desabilizar. Quem é que fala isso? Não tem isso. Olha, tem uma conta para votar, tem uma conta, não tem mais conta nenhuma para votar. Aliás, às vezes fala, o Luciano está inelegível. Outro dia ele falou para um cara isso, né, para um vereador. E o vereador falou assim, mas ele está elegível desde 2004, porque desde 2004 que ele ganhou a eleição, 2004 ganhou, 2006 ganhou, 2010 ganhou, e está inelegível. Isso não existe. Não existe nada. O que existe é uma pré-candidatura pronta para debater, discutir a cidade e para recuperar a cidade. É simples assim. Como desculpa, Filete. Pergunta para você. O Adalberto, que essa foi específica, Luciano. O Adalberto, aqui do Jornal Tema, também da Rádio Cacique, pergunta, parabeniza o programa, e se os atuais vereadores candidatos à reeleição, se ele pode ser entrevistados a partir de 1º de julho. Eu já sei a resposta, eu vou deixar você falar, João, que você é advogado, você estudou, já sei a resposta. Ou seja, ele quer saber vamos supor, os vereadores que estão eleitos e vão tentar ser reeleição. Não pode. A partir de amanhã, não é isso? Amanhã já não pode. Explica para o Adalberto que ele tem um programa na rádio, Cacique, às 16 horas. Amanhã já mais dessa parte de rádio e televisão nada pode, a partir disso aí já está fora. Se for debate a prefeito, tem aquelas condições previamente estabelecidas da quantidade em relação a deputados federais, tem uma série de negociações no meio do caminho, mas são debates, daí tem que convidar todo mundo, tem aquele monte de coisa que tem que ser feito, mas programa assim como nós estamos fazendo agora, de convite espontâneo, Quer dizer que, por exemplo, quem aparecer na telinha amanhã em qualquer canal... Teoricamente, você pode ser impugnado, pode ser. Um outro candidato que se sente ofendido, você fala, não, peraí, fulano está lá, eu não estou, é porque está tendo uma competição desleal. E se passar uma coluna social, vamos supor... Então, o problema é esse. Na verdade, sim. O JB gravou... Além não distingue isso. Se é coluna social, se o programa Ele fala que não pode. Mas se você passar no programa, vamos supor, você está numa festa e passar atrás da câmera... Não, você não está sendo entrevistado. Depois você parar, eu falo, fulano, passou lá atrás, você não tem como você... Mas se repetir, vamos supor, a Design Legal deu uma entrevista, não pode. Repetiu. Não pode. Já foi impugnado, né? Não pode. Mas só para... Pergunta aí. Tem várias perguntas aqui. Eu só queria colocar para o Luciano, aproveitar, eu sei que tem um monte de coisa pelo caminho, o tempo vai sendo curto. Tem uma bomba aqui, hein? Luciano, São Vicente é uma cidade que está numa situação desesperadora, eu diria desesperadora, há muito tempo já. Hoje você pega a Codesave com um rombo astronômico, a empresa que é majoritariamente da prefeitura, é a empresa que faria uma parte da limpeza. Você tem uma dívida altíssima hoje na cidade em termos financeiros. Você tem um desânimo, que é mais grave de tudo, uma desesperança do vicentino. E São Vicente é uma cidade que tem um poder absurdo, que os próprios vicentinos eles esquecem do poder que a cidade tem. É a primeira cidade do país, é uma cidade com uma força enorme em vários sentidos. E hoje você tem um caos absoluto na limpeza da cidade. Se houver uma chuva forte, que essa época não chove forte, mas se tiver uma chuva forte nessa época do ano, vai ser um caos, o lixo está transbordando. Você pega aquela região do Parque Bitaru, está complicadíssima em termos de infraestrutura. Até Vila Valência está com tudo lá, está tudo. Eu não vejo hoje. Hoje estive em São Vicente. Eu quase diariamente estou em São Vicente. Então eu vejo. Ninguém precisa me contar. Hoje eu estive em São Vicente 2 vezes já. Hoje. Está montando uma loja lá? Não. Meus pais moram lá, minha irmã mora lá. Então eu vira e mexe estou lá. Então assim, tenho muitos amigos lá. E o que me assusta é assim, o caos que está a cidade. Em todos os sentidos. Não que São esteja maravilhas também que não está. Eu concordo contigo que não está. Mas chegou num ponto que é assustador. E você não consegue ver o mínimo de esperança
que você pode falar, Luciano, assim, estou sendo bem claro contigo, para melhorar essa esperança do vicentino? Eu não estou vendo esperança, é o mais grave de tudo. O mais grave não é só o estado que está. É que nem quando uma pessoa está doente, o mais grave não é só o estado de saúde da pessoa, é a esperança dela melhorar. Se ela perdeu a esperança de melhorar, é a parte mais triste do negócio. Então, na época do Márcio você vê esperança, né? Na época do Márcio entrou, o primeiro mandato, sem dúvida. Quando o Márcio entrou, que foi aquela eleição, que o Márcio também, o Vicentino estava com que é uma cidade maravilhosa. Não vem agora, bonita, o Vicentino já estava com a autoestima baixa. Aí o Márcio entrou, como o próprio Luciano aqui. Olha, o Filete, as pessoas têm vergonha, tinham vergonha e têm vergonha ainda hoje, de ter a placa do carro com São Vicente. As pessoas têm vergonha. Eu comprei um apartamento em São Vicente há pouco tempo atrás. Você vai comprar em São Vicente? Quem falou isso é o corretor que me vendeu. Não é a pessoa interessada. Então, assim, é uma coisa que assusta. Então, o meu Fusquinha que tem placa de Jequié na Bahia está por fora, João? Pois é, Filete. Mas eu digo, a esperança é o mais importante da pessoa ter. E se o Luciano tem uma experiência, e tem uma experiência como deputado estadual, tem uma experiência que foi secretário da prefeitura. Trabalhei na prefeitura há 4 anos. Há 4 anos. Foi vereador. Presidi a Câmara há 6 anos. Você conhece bem a realidade de São Vicente. Conheço. Você mora em São Vicente. Moro. Você vê em quanto tempo você vai. Vamos fazer uma suposição que você ganha a eleição. Em quanto tempo você acha que você vai começar a ver a luz do fim do túnel lá em São Vicente? Ou você acha que já é imediato, já mudou, você já começa a ter uma outra cara a cidade? Vamos lá. Primeiro que eu não sou aventureiro, né? Eu deixei, o ano passado, quando eu saí da Assembleia, eu recebi um convite do governador para ir trabalhar com ele em São Paulo. Deixei, agradeço muito, tenho uma amizade, tenho um carinho, uma admiração muito grande pelo governador, pela pessoa do governador Geraldo Alckmin, mas eu preferi ficar lá em São Vicente, para de fato disputar, porque eu sei, por isso que nós falamos, por conhecer todo aquele orçamento da cidade, por saber o que precisa ser feito. Dá para arrumar a cidade. Como dá para arrumar a cidade? Trabalhando. Nessa minha vida pública, política, eu sempre trabalhei. E o que a gente vê hoje aí, veja, João, o meu mandato como vereador, como presidente da Câmara, quantas vezes foi público e notório minhas brigas pela cidade com o Márcio ou com o Tércio. Foram várias vezes. Eu como presidente da Câmara, porque eu não deixava a PT cair. Eu era aliado deles, mas não era alienado. Hoje você não era serviçal deles. Exatamente. Hoje você vê uma Câmara onde está destruída e a Câmara, amém. Todo mundo quieto. Não todos, alguns. Vamos lá, eu como deputado, eu briguei pela Baixada toda. Pô, tá faltando balsa lá em Ilhabela. Eu fui lá na dessa para conseguir balsa para Ilhabela. Tá faltando não sei quem lá, a lâmina para... Vamos lá. Tá faltando um hospital, tá faltando uma unidade de saúde lá em Iguape. Eu fui lá e consegui. Por quê? Porque eu sempre briguei. Aí o que se vê hoje... E tem dinheiro, São Vicente? Claro que tem. Você não vai chegar no primeiro dia de mandato lá, você foi eleito e falar assim, olha, peguei uma herança maldita aqui do Billy, então o problema agora vai... Você não vai falar isso. Já estou falando antes. De cobrar. Se você for eleito, você falar que chega, olha, não, mas... Tá gravado aqui. Você não vai chegar lá e falar assim, olha, eu comecei agora a fazer aqui, mas não vai dar certo. Não, vai dar certo. Foi o que o Billy falou. Não. Ele tem tanto conhecimento quanto você da cidade, também foi vereador, foi secretário, tinha uma série de coisas. Chegou na hora lá, no primeiro dia de mandato, falou assim, olha, eu prometi um monte de coisa, falei que a cidade ia melhorar, mas eu recebendo uma herança maldita aqui do Tércio, não tem dinheiro. Então tem dinheiro. Na verdade, ele não falou no primeiro dia, ele falou isso... Não, desde o primeiro dia. Até hoje ele fala. Desde o primeiro dia. Mas eu digo a vocês que eu não ia... Como eu disse no começo, não vou me aventurar. O orçamento da cidade passa de R$1 bilhão. Luciano, tem uma pergunta... Arrecada a receita corrente muito. 70 milhões por mês, só de receita corrente. Convênios, nem se fala. Convênios que se perdeu ao longo dos últimos anos, se perdeu muitos convênios, não de agora, desde o governo passado, e se deixou de fazer novos convênios. Então, se montou um governo ruim, o que tem que fazer? Primeiro, o prefeito tem que trabalhar. Crise no país sempre teve. Você não vai se esconder lá no canto. Não tem como me esconder. Não vai ficar na prefeitura. Olha, eu não ando com cercado de seguranças, nunca andei, nunca. Não estou condenando quem faz, mas eu não ando cercado de segurança, eu ando com Deus e vou para a feira, vou para a rua, venho para cá. Tem muitas perguntas aqui, só fala dos apoiadores, depois tem a pergunta para você. Já vou até formatar a pergunta aqui.
A dona Rosa, essa pergunta aqui é complicada, mas para o Luciano está tranquilo. Concordo com o Luciano, né? Sou amiga do Pacilo e o PSD se acovardou. Tem condições de ter candidato a prefeito. Eu acho que você tem condições mesmo do partido. E pergunta se você acha que o PSD de Santos teria uma obrigação de sair com candidatura própria, né? Eu entendo que é uma questão de convenção do partido, né? Vamos só falar dos apoiadores. O pessoal da Ozan, 32.28.8.000. Plano de assistência familiar Ozan. Acesse o site www.ozan.com.br. Faça com mais que 500 mil pessoas na região que tem Ozan. E também o pessoal do Boqueirão Express Grill. Lá o João hoje vai pagar o almoço lá, viu, Luciano? O João tá contente, né? Tá feliz? Pré-candidato João. Não é mais pré-candidato, João? Não sou. Pô, uma pena, hein, João? Então, mais uma razão já conversou com o Odélio Gonzalez sobre essa questão? Ele já ficou bravo contigo? Já? Não, a questão não é essa, Filete. É que, na realidade, não tinha como fazer, mas... Quer dizer que o Odélio vai passar do almoço... Hoje o Odélio vai participar do almoço? Olha lá o camarão namorando. Olha o camarão namorando. Olha o camarão namorando, que maravilha, que delícia. Um abraço pro Nelson e pro Paulo, olha que delícia, Luciano. Hoje o João vai pagar o almoço lá pra gente. Hoje o jogo já foi 2 vezes pra São Vicente e tal. Rua Lobo Viana 89, em frente ao Super Centro Boqueirão, ao lado da Unisanta. Luciano, essa questão do PSD de Santos, a dona Rosa, que é amiga do Pacilo, disse que concorda que o partido podia colocar ideias e depois no segundo turno decidir alguma coisa. Ele tem quadros, mas isso é uma decisão, como eu disse, né? É uma decisão partidária. Eu respeito, mas acho que teria condições de colocar o nome, né? Colocar a sua proposta política, colocar seu time no campo, né? Vamos disputar. Só não perde quem não disputa. O Fabrício está aqui informando que eu estou certo, que as convenções vão de dia 20 do 7 até dia 5 do 8, e a convenção do PSDB aqui em Santos foi marcada para dia 5, no último dia. João, eu fico triste de você não ser mais pré-candidato. Como você e nós três aqui temos uma grande admiração por São Vicente, eu também passei a parte da minha infância lá, tenho muitos amigos, o José Morrens, do Jornal Vicentino, até agradecer que fez uma matéria ontem sobre a minha pessoa, né? O jornal de lá, é amigo também do Luciano Batista, e a gente espera que São Vicente melhore, né? Eu torço muito por São Vicente. Nós somos além de um prefeito atuante, seja quem for, Luciano, tem que ter uma pessoa que realmente agora com muita boa vontade. O Luciano está bem nas pesquisas, hein? O Luciano está bem nas pesquisas, hein? Eu não tenho acompanhado como estão as pesquisas de São Vicente, mas tem muita gente candidata, isso eu sei. Tem 10? Pelo que eu vi dos nomes, tem 10. Chega 10, Luciano? Vai chegar 10 ou... Hoje tem 10, mas até a eleição... Mas acho que até a eleição tem uma... deve diminuir um pouquinho. Deve diminuir para um 6. Eu acredito que 6. Pode ser. Que vai ser um número realista, vamos entender assim. Eu torço muito, mas não basta só o prefeito, né? Além da boa equipe. Além da boa equipe, uma Câmara de Vereadores coerente também ajuda bastante. Uma Câmara que não diga amém, como você falou que não disse amém, mas que saiba fiscalizar o poder público. Isso é uma outra coisa que me assusta, às vezes não ter a fiscalização, não aquele de ficar criticando por criticar, que é o pior vereador que tem, ou de elogiar por elogiar. É aquele que vai e ajuda o prefeito a verificar os problemas em cada lugar, leva ao prefeito e encontra soluções. Tem que ser uma parceria clara e bem feita. E eu torço muito por São Vicente. Eu espero que quem for candidato e quem for ganhar a eleição consiga trazer de volta a São Vicente a esperança que foi perdida. E isso eu não tenho dúvida que foi perdida, foi. Tem outras perguntas. A Deolinda Barros pergunta por que o Luciano Batista vai fazer para pagar a cesta básica dos funcionários que estão sem receber, se for prefeito, né? Tem o próprio Adalberto está parabenizando o Luciano Batista aqui. Pena que o Luciano não vai poder mais vir no programa, né? Ele está aqui, que você foi o que plantou a primeira TV legislativa, a TV legislativa em São Vicente, está lembrando. Tem o Roberto parabenizando o João, diz que é uma pena você não estar participando. Obrigado, Roberto. E diz também que fiscalizando, pode ficar tranquilo para votar. E o Nelson Rodrigues também aqui, que é candidato pelo PHS a vereador, pré-candidato, ele fala que é uma pena o João não sair, né? E, enfim. Mas tem muitos bons nomes dessa vez, viu? Só para resumir, tem muitas pessoas. O que eu sugiro, uma sugestão que eu estou fora agora de dar, eu posso falar tranquilamente disso. Tem muitos bons candidatos e sugiro uma renovação. Renovação é importante de qualquer forma. Bom, fiquem com Deus, com a extensa programação da TV Com. Boa quermesse para todos hoje à noite, no dia de São Pedro, São João. E até amanhã, se Deus quiser.